que significa Natal para você? O que vem na sua mente quando realmente você pensa na palavra Natal? Bolo? Festa? Comida? Enfeites? Tudo isso, né? Faz parte realmente do Natal. Mas por que tanta coisa acontecendo na época de Natal? Por onde você andar, você vê casas e ruas enfeitadas. As crianças estão de férias da escola. Agora, por quê? Porque é Natal. Então temos férias, gente saindo, gastando dinheiro que tem e que não tem para comprar presentes, né? Tanta coisa acontecendo realmente na época de Natal. Gente viajando longe, saindo do Brasil para Estados Unidos, para o Brasil e para todas as partes do mundo, por causa do Natal. Por quê? O que é tão importante sobre Natal que faz com que esta parte do mundo, pelo menos, praticamente para comemorar Natal? Um grande evento, mas ao mesmo tempo não é realmente um evento. É como um casamento. O importante não é o casamento em si mesmo, é a pessoa com que você vai casar. Isso é que é importante. E a mesma coisa em relação com Natal. É a pessoa. Nós estamos fazendo tudo isso para comemorar o nascimento de alguém muito, muito especial. Gostaria de ler primeiramente duas passagens para vocês. Primeiro encontramos em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Depois, Mateus, capítulo 1, 21 e 22. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Natal. Nós verificamos que realmente fala a respeito de uma pessoa que é descrita realmente dentro dessas passagens. E ainda, em Mateus capítulo 1, nós encontramos essas palavras, Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Natal é sobre uma pessoa. Nós verificamos que esse nome que é dado aqui, Emanuel, significa Deus conosco. Natal está dizendo que Deus veio aqui em pessoa para este mundo, para esta terra. Estamos comemorando
basicamente o nascimento humano de Jesus Cristo aqui na face da terra. Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é Deus que existia juntamente com o Pai lá na eternidade. Se fez carne, veio aqui na terra e habitou entre nós. Veio aqui na terra, tornou-se um homem com todas as suas fraquezas para consertar um problema seríssimo causado pelos nossos pais há muito tempo atrás no Jardim de Éden. Aquele que nasceu em Natal existia desde a eternidade. A pessoa dele é descrita em João, capítulo 1, e no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Se pensa para um segundo nesse fato, Deus, o Criador, se fez carne, habitou entre nós. Só este fato faz com que a mente da gente assim fica assim, incrível. Imaginar que o Criador, o eterno Deus, faria realmente uma coisa dessa natureza. É incrível imaginar que o Criador faria uma coisa assim. Outra passagem em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, nós encontramos alguns outros termos para descrever esta pessoa. Primeiro, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Se separar, maravilhoso e conselheiro, ou se juntar, dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro, tanto faz. Mas o que nós verificamos aqui é que aquele que veio aqui na face da terra, entre nós, este aqui, é uma pessoa incrível. Se ele é o Deus que existia desde a eternidade, o Criador do mundo, imagina o conselho que ele tem para dar. Imagina o conhecimento que ele tem. Se ele é o meu conselheiro, obviamente ele pode dar o conselho perfeito e certo. Porque se meu conselheiro é alguém que sabe todas as coisas, conhece realmente a minha mente, meu coração, todas as áreas da minha vida, cada ato, cada pensamento. E se ele sabe todas as coisas, obviamente, ele tem como dar o conselho certo. Nós temos o conselheiro perfeito. Porque, para usar um termo na teologia, ele é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Não tem uma coisa sequer que ele não sabe. Se eu tenho alguém que sabe todas as coisas, então, obviamente, o conselho que eu vou receber dele é um conselho perfeito, sem falha. Não tem como errar. Eu posso dar um conselho para vocês. Pastor, pode dar um conselho para vocês. O João Kleber que pode dar um conselho para vocês. E sem dúvida, vai ser conselho excelente. Mas garantido que é 100% certo? Não. Somos seres humanos. Nós podemos errar, qualquer um de nós. Mas se o conselheiro é alguém que sabe absolutamente todas as coisas sobre eu e sobre o mundo que estamos vivendo, obviamente, então ele não tem como errar.
conselheiro. Ele é o seu conselheiro. Ele pode dar conselho sobre toda e qualquer situação. Não importa a situação. Não importa as dificuldades que você está enfrentando. Pode parecer impossível para você. Mas se você procura o seu conselheiro, e realmente procura, de fato, preparado para seguir os conselhos dele, vai dar certo. Não tem como errar. Porque ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso conselheiro. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hebreus traz essas palavras para nós em Hebreus 4, versículos 5, 15 e 16. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Passou por alguns problemas? Está tendo algumas dificuldades? Jesus passou por tudo. Não tem tentação nenhuma que Jesus não conheça. Mas a Bíblia diz que ele passou por todos, sem pecado. E ele pode realmente nos aconselhar em toda e qualquer situação. Como vencer a tentação e o pecado. Ele é um conselheiro maravilhoso. Você pode dizer honestamente que ele é o seu conselheiro? Você procura o conselho de Deus quando está passando por problemas? Ou quando você está procurando informação sobre o futuro? O que você vai fazer? Qual a profissão que você vai exercer? Como que você vai dirigir os seus negócios? Você tem procurado o conselheiro? Ele é a primeira pessoa. Você vai para quem? Quando você está precisando de conselhos para o seu futuro? Não tem melhor do que este aqui. Este aqui, só Jesus. E podemos obter sabedoria e direção perfeita, exatamente por causa dele. O Natal compartilhado é muito triste quando não tem ninguém com quem compartilhar, não é? O ano passado, por problemas do Covid, por exemplo, nós passamos sozinhos, nós dois. Jefferson, Iona, resto todo mundo com Covid. E nós em nossa casa, quietinhos, sem ninguém mais com quem compartilhar o Natal. É muito triste. Mas o Senhor Jesus, Ele quer ser muito mais do que um companheiro. Ele quer estar na sua vida a cada momento. Não tem Covid, não tem nenhuma praga neste mundo que pode separar você dele. Ele está em todo lugar, sempre pronto para ajudar. Não pode deixar Jesus fora de Natal. Faz com que ele seja, de fato, o conselheiro maravilhoso da sua vida. Nosso texto bíblico diz também que ele será chamado Deus forte. Deus é seu refúgio, a sua força, a sua fonte de vida. Deus forte. Não existe nenhuma situação que é difícil demais para Ele,
para resolver. O que Jesus Cristo é para você? Apenas um bom homem? Alguém que vivia há muito tempo atrás, que fez alguns milagres, que deixou realmente uns ensinamentos maravilhosos? Você descobriu que Ele é o Deus forte? Você tem comprovado esse fato na sua vida, momento após momento, cada dia? Ele é Deus forte. Não importa a situação, Ele é maior do que qualquer dificuldade que o inimigo pode colocar diante de você. Muito, muito maior do que qualquer outra coisa. Jesus Cristo não é apenas um bebê que veio aqui na terra, que ficou numa manjedoura. Ele é o Deus Todo-Poderoso que quer entrar na sua vida, que quer mudar a sua vida. E note bem, outro termo usado aqui a respeito dele, diz que ele também é o seu Pai eterno. Sem dúvida, de vez em quando, os pais nos decepcionam, fazem coisas erradas. Todos nós falhamos, que somos seres humanos. Mas o que nós verificamos aqui é que Ele é realmente o Pai eterno. Ele sempre está ao nosso lado. Não importa a situação. Ele passou por tudo que nós passamos e venceu. E quando Ele entra na sua vida, Ele faz o que nenhum pai teria condições de fazer. Ele sente todos os problemas, todas as suas dificuldades. E Ele quer entrar na sua vida e realmente mudar a sua vida, e totalmente. Ele é o Pai eterno. Também diz que Ele será chamado Príncipe da Paz. Ele veio para trazer aquela paz que passa toda compreensão. Todos nós passamos por momentos difíceis, não é? Momentos quando as coisas estão assim, não sabemos o que fazer. O que eu vou fazer nessa situação? Eu acho que tem muita gente passando por isso nesses dias do Covid. Tanta incerteza, tanta solidão, tanta gente deprimida. Estão precisando daquele que é o Príncipe da Paz para entrar na sua vida e trazer aquela paz que passa toda a compreensão. Natal é sobre esta pessoa, é sobre Jesus Cristo. Mas não verificamos a razão de tudo isso. Sabemos agora quem é a pessoa. Natal é Jesus. Amém. Mas por que tudo isso? Porque Deus deixou o seu trono na glória. Porque aquele que existia desde a eternidade viria aqui na terra e morrer ainda numa cruz, a cruz de Calvário. Por quê? Qual a razão por tudo isso? Bom, um anjo apareceu a Maria e José. E nós encontramos as palavras ditas aqui em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 23. Depois de ter pensado nisto, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de levar Maria para casa com a sua esposa, porque o que nela se concebe é o Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus
conosco. O que é Natal? É fazer a jornada da vida com alegria, em vez de fazer a viagem com tristeza, com dor e só sofrimento. É verdade, quando nos olhamos dentro da palavra de Deus, Natal trata-se de um problema muito grande, um problema que aconteceu já há muito tempo, lá no jardim, quando os nossos primeiros pais pecaram contra Deus. E Jesus Cristo veio aqui, de acordo com a palavra de Deus, para resolver o problema do pecado. E Ele sabe. Deus mostrou o seu amor, enviando seu Filho único, aqui neste mundo, para resolver um problema que nós não temos como resolver sozinhos. O problema do pecado. Deus, lá no princípio, fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem pecou, destruiu esta imagem, desobedeceu a Deus. E como resultado, ele foi expulso do jardim e da presença de Deus. Como resultado do pecado, o homem perdeu direção, perdeu a paz, entrou realmente num caminho desastroso. E o mundo que estamos vivendo hoje em dia é resultado disso. Mas Natal foi exatamente por causa do seu problema, o meu problema. O problema do pecado. É tudo sobre isso. Mas também nós verificamos que Natal fala a respeito do amor de Deus, é um lembrete do amor de Deus. Está nos fazendo lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O ser humano, através da sua desobediência, destruiu tudo que estava diante dele. Passou por séculos, por milhares de anos, como resultado da sua desobediência. E Deus, durante esse tempo todo, fazendo que tudo que era possível para trazer o homem de volta para andar na sua imagem e semelhança. E a Bíblia fala para nós agora, em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do único Filho que veio do Pai, cheio da graça e da verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Por quê? Porque Deus fez uma coisa tão grande, tão imensa realmente para nos salvar. Ele veio aqui realmente para resolver o problema do pecado. Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. Por que Deus fez isso? Para reconciliar a gente com Ele, para você e eu, para que nós pudéssemos voltar a gozar uma vida de comunhão com Deus. Ele quer que nós voltamos para gozar toda a alegria, a paz, a comunhão que nós tivemos antes. A vida que nós vivemos, de modo geral, o ser humano nem se compara com aquilo que Deus tem para nós. E se podemos resolver este problema, se resolver o problema do pecado, e nós, Deus enviou seu Filho para nos salvar. Não para perder,
mas para ser reconciliado. A Bíblia coloca diante de nós em 2 Coríntios 5,17. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho se foi, o novo está aqui. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo, sem contar os seus pecados. Sem contar os pecados das pessoas contra Ele. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus veio realmente aqui neste mundo para perdoar o nosso pecado. O seu pecado e o meu pecado. Naquele momento, quando abrimos os nossos corações e as nossas vidas e convidamos Jesus Cristo para entrar e tomar conta da nossa vida, para fazer o milagre de novo nascimento, Ele entra e o nosso pecado é perdoado. Mas é perdoado mesmo. Eu sei que tudo aquilo que eu fiz errado no passado acabou. Perdão é muito importante. Você perdoa as outras pessoas do jeito que Deus perdoou você? Perdoou? Como importante, né? Pai nosso, nós oramos assim, né? Perdoa-nos os nossos pecados como nós, o quê? Como nós perdoamos os outros. Perdão. Coisa boa, né? Perdão. Tem nada igual. Falta de perdão só traz problemas para você mesmo, não tanto para outra pessoa. Perdão. Mas é mais do que o perdão do pecado cometido no passado. Ele veio aqui para nos libertar do poder do pecado. Não é suficiente resolver os problemas cometidos até aquele momento. E agora, hoje? Tem alguém aqui perfeito? Alguém que não pecou esta semana? Tem alguém? Alguém? Não? Nenhuma pessoa. Ainda bem. Ainda bem. Realmente todos nós pecamos, né? Mas devemos continuar pecando? Não. Então como é que a gente para de pecar? É porque Deus, Ele faz algo fantástico realmente em nossas vidas. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18 dizem: mas graças a Deus, que embora você costumava ser escravo do pecado, passou a obedecer de coração o perdão. Perdão. Você foi liberto da escravidão do pecado. Nós não precisamos continuar no pecado. Deus perdoou os pecados cometidos até aquele momento e nos dá poder para não continuar no pecado, para não cometer mais. E dia após dia nós temos de voltar para Ele pedir força para continuar vivendo uma vida de santidade diante dEle. Onde nós falhamos, né? O que a gente faz quando falha? O que faz? Volta para Ele, pedir perdão e pedir força para não continuar pecando. Para não continuar. Porque não é o jeito certo, realmente, do crente viver em pecado. E Ele dá força para não continuar no pecado. A cada momento, Ele nos guia, orienta, protege, encoraja. Antes de voltar para o Pai, Jesus disse para os seus discípulos: eu estou convosco até o fim do mundo. Jesus está prometendo:
vai estar conosco até o fim. Quando a jornada da vida termina, Ele vai estar conosco ainda. A cada momento de cada dia, Ele promete estar conosco. Cada momento. Libertando, perdoando, encorajando, confortando. Ele é o nosso conselheiro. E quando nós encontramos Ele como Salvador, não apenas temos, então, a libertação dos pecados, o perdão dos pecados, mas também a libertação do poder do pecado. Satanás não é mais o nosso escravo. Jesus é o nosso Senhor. E se Ele é o Senhor da nossa vida, então Ele nos dará força para não continuar no pecado dia após dia. Mas ainda tem mais uma coisa muito importante aqui. Diz a palavra de Deus que Ele nos fez mensageiros da reconciliação. Temos essas palavras aqui, 2 Coríntios 5. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Estamos cumprindo esse ministério? Estamos cumprindo esse mistério? Estamos contando o significado verdadeiro do Natal para as demais pessoas? Quantas pessoas receberam orientação de você a respeito do significado verdadeiro do Natal durante esses dias? Gente gastando tanto dinheiro, gastando horas andando de loja a loja para ter felicidade no Natal. E não tem. Porque a felicidade não vem pelo tamanho dos presentes que você vai ganhar. O número de festas onde você comeu. É nada disso. É ter o príncipe da paz dentro do seu coração como seu Salvador. Natal é sobre isso. E Ele nos deu, a cada um de nós agora, o mistério da reconciliação, para que nós possamos sair para este mundo, contando para os outros o segredo da felicidade verdadeira, que é ter Jesus Cristo como príncipe de paz, Senhor das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, para que possamos realmente pensar no significado do Natal. A mensagem que tem para nós. Se até agora você não recebeu o perdão do seu pecado, então vem para Jesus agora. Abre seu coração, pedir Ele perdão, pedir Ele para entrar na sua vida. Ele entra na sua vida. E a Bíblia diz que Ele faz com que a gente torne-se uma nova criatura. Temos um novo poder, poder do Espírito Santo habitado em nós. Portanto, nós temos poder para ficar livre do poder do pecado. Para não ficar caindo vez após vez no pecado. Sim, poder, domínio sobre o pecado. E o privilégio de ser chamado para ser embaixadores de Cristo Jesus para este mundo perdido. Fala com este povo. Explica o significado verdadeiro. E vai ter gente com uma alegria muito maior do que se você tivesse dado 10.000 libras para eles de presente. Que eles tenham uma vida de felicidade verdadeira. A paz que passa toda compreensão. Só porque tem Jesus. Aquele que veio aqui como bebê, como criança. Que morreu numa cruz. Ressuscitou da morte. Vive eternamente à direita do Pai. Abre seu coração e a sua vida. E deixa Ele entrar na sua vida hoje à noite. Que Deus ajude você para que você possa sair daqui sabendo do significado verdadeiro do Natal. Deixe Jesus
entrar na sua vida, hoje à noite. Torne-se um mensageiro de reconciliação. Que Deus abençoe vocês. Amém, pastor.